Em Hebreus, no capítulo 3, dos versículos 7 a 11, vemos tanto uma advertência como um protesto de Deus a respeito daquela geração que saiu do Egito, da qual Deus diz: durante 40 anos viram as minhas obras, os meus feitos, minhas realizações. Mas Deus diz: mas não chegaram a conhecer os meus caminhos. Esse Deus de milagres ainda os realiza hoje. Mas a preocupação do coração de Deus é que, mais do que apenas conhecer o que Ele pode fazer, que nós possamos conhecer os seus caminhos. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essa verdade. Estou hoje em Juazeiro do Norte, Ceará, no Horto, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O texto ao qual me referi anteriormente, Hebreus capítulo 3, dos versículos 7 a 11, diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Ao olhar para essa declaração das Escrituras, nós percebemos claramente não só o protesto de Deus em relação a uma geração específica, mas também percebemos que Deus os usa como um exemplo a não ser seguido, uma referência para mim e para você. Nós percebemos Deus distinguindo aqueles que conheceram os caminhos de Deus daqueles que não conheceram. Por exemplo, no Salmo 103, no verso 7, a Bíblia diz: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Enquanto Moisés recebe uma revelação dos caminhos de Deus, a nação de Israel recebe apenas a revelação dos seus feitos, das suas obras. No entanto, não podemos deduzir que Deus mostrou os caminhos a Moisés apenas porque ele era o líder. Então, não precisava mostrar aos liderados os israelitas. Porque o texto que nós lemos de Hebreus mostra que Deus os acusa de um coração rebelde, um coração que não se voltou para eles. Ou seja, essa é a razão pela qual eles não conheceram os caminhos do Senhor. Logo, quem chega a conhecer os caminhos é exaltado. Mas quem conhece apenas os feitos, sem conhecer os caminhos, é reprovado, é censurado. Portanto, uma verdade nos está sendo comunicada. Romanos 15, 4 diz: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Quando Paulo, escrevendo às igrejas do Novo Testamento, como por exemplo a igreja de Corinto, uma igreja composta de gentios convertidos, começa a citar o comportamento desses israelitas que saíram do Egito rumo à terra de Canaã. Ele diz em Hebreus, no capítulo 10, no verso 11, essas coisas lhes aconteciam como exemplo. Foram escritas para nossa advertência de quem são chegados os fins dos tempos. Logo, o que eu e você podemos aprender, deduzir, é que Deus, de fato, se preocupa em mostrar mais do que apenas os seus sinais, os seus milagres. Ele quer apontar os seus caminhos. Em Lucas, no capítulo 20, no verso 21, nós vemos que as pessoas se dirigem a Jesus dizendo: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Embora Jesus tenha um ministério marcado por sinais, prodígios e milagres, ele não se preocupou apenas em revelar os feitos de Deus na terra, mas em apontar o caminho ou os caminhos de Deus. Quando lemos em Lucas 17, de 11 a 19, a respeito daqueles 10 leprosos curados, Jesus exalta aquele único que voltou, não apenas para agradecer, mas a quem o caminho pôde ser apontado, em vez de elogiar os 9 que apenas tiveram contato com os feitos e não quiseram saber de absolutamente mais nada. Aliás, nós precisamos entender que o propósito dos feitos, das obras, das realizações de Deus é justamente revelar os seus caminhos. Se nós tivermos isso em mente, nós perceberemos que não se trata de um ou outro, mas sim de um levando ao outro. E essa deveria ser a perspectiva correta que cada um de nós deveria ter e carregar quando falamos a respeito de feitos e caminhos. No Salmo 67, versos 1 e 2, nós lemos: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ou seja,
os feitos de Deus, o ato dele abençoar, de fazer resplandecer o rosto, aquilo que ele pode realizar, está relacionado, intimamente relacionado, com o fato de que ele espera que o seu caminho seja conhecido na terra. Em todas as nações se conheça a sua salvação. Logo percebemos que quando a Bíblia fala dos caminhos de Deus, elas apontam para essa mensagem específica de salvação, que é o cerne da proclamação do Evangelho. No livro do profeta Isaías, no capítulo 35 e no versículo 8, nós lemos: e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, outra tradução diz ainda que seja louco, não se perderá. Essas referências usadas e citadas no Novo Testamento sobre o caminho sempre estão relacionadas com o Evangelho, com a salvação. Embora vejamos a disposição de Deus de anunciar os seus milagres. Por exemplo, verso 5 diz: então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Observamos que em Jesus, esses milagres, antes não vistos nem conhecidos, se tornaram uma realidade. Mas depois de falar a respeito desses milagres, a Bíblia diz: ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado o caminho santo. Ou seja, os milagres que Jesus veio operando com a intenção de propor o caminho, de anunciar a mensagem do caminho. Em Atos, no capítulo 19, nós lemos também a respeito dessa verdade, dos versículos 8 a 10. A Bíblia diz que durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. A Bíblia diz que Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Qual era o propósito? Anunciar o Evangelho. Quando os judeus na sinagoga se fecham a mensagem do Evangelho, Paulo abre e começa a pregar agora aos chamados gregos ou gentios. Toda a Ásia ouve a palavra, e é quando a palavra está sendo anunciada que nós vamos ler nos versos 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O que nós percebemos é que, se o caminho é desprezado, os feitos não continuam. Mas quando o caminho é abraçado, os feitos que o promovem não apenas seguirão, mas eles podem ainda alcançar uma medida e um ciclo muito maior. O fato é que os feitos, os milagres, as obras de Deus, sem o caminho, eles não cumprem o seu propósito. Em Mateus 7, nos versos 22 e 23, Jesus diz: muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. O mesmo Jesus que operou milagres enquanto caminhou por essa terra em um corpo terreno, ainda hoje ressuscitado, continua operando milagres. Não quero negar os milagres de Jesus, mas ele diz que no ambiente onde há milagres, mas não sinaliza-se o caminho de salvação, o caminho que nos leva para longe do pecado, nós precisamos entender que não há nenhum propósito nos feitos se eles não apontam, não exaltam e não promovem o caminho. Jesus, por exemplo, condena cidades, como lemos em Mateus 11, a partir do verso 21, dizendo: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e de cinza. Depois ele diz no verso 23, e você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. O Senhor está mostrando que o único propósito dos milagres é levar a um encontro com o caminho, ao arrependimento. E aqui eu e você precisamos entender o caminho. O caminho fala de Cristo. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 9,2, Atos 22,4, Atos 24,14, o cristianismo foi chamado de
o caminho. A verdade é que nós precisamos crescer no entendimento do que é o caminho. A Bíblia fala de um pregador eloquente, poderoso, chamado Apolo. O verso 25 e 26 de Atos 18 diz que ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João. A Bíblia diz que Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila, auxiliares de Paulo, ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Alguns conhecem de forma parcial e precisam conhecer de forma mais acurada, mais detalhada. O caminho diz respeito à obediência a Deus, a andar na sua palavra, a entender a salvação que é em Cristo Jesus. Não estamos descartando os milagres, mas se eles não levam ao caminho, eles não cumpriram o seu propósito e eles não têm valor sozinho. O grande propósito de Deus é nos levar ao caminho. Agora, quando o caminho é abraçado, e o caminho é um trajeto demarcado, você não anda por onde quer. A Bíblia diz, haveria uma voz atrás de nós e fala da liderança do Espírito Santo dizendo, esse é o caminho, ande nele. O caminho não é um lugar de parada, é um lugar de movimento, é uma dinâmica que nos leva rumo ao céu, por meio daquilo que Cristo realizou. E se perseveramos no caminho, podemos experimentar ainda mais dos feitos de Deus que nos apresentaram o caminho. Mas se nos desviamos do caminho ou se desistimos do caminho, podemos abortar os feitos de Deus. Que os feitos de Deus continuem sendo buscados e experimentados, mas que o caminho não seja negligenciado. Que Deus te abençoe e que o seu coração corresponda com essa verdade.